Voltamos agora com novas informações sobre a Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Neste domingo, o governo anunciou que uma força-tarefa vai inspecionar as 21 empresas sob investigação nessa operação. O presidente Michel Temer se encontrou com ministros, representantes do setor de alimentos e com embaixadores de países que importam os nossos produtos. O governo ressaltou que o sistema de fiscalização sanitária do Brasil é rigoroso e reconhecido internacionalmente e que não há problema no consumo de produtos de origem animal fiscalizados pelo Ministério da Agricultura. Para discutir o assunto que o presidente da República chamou de urgente, foram convocados representantes das empresas de carnes, dos produtores, do governo, ministros, técnicos. Na chegada, o secretário de Defesa Agropecuária disse que o foco da Operação Carne Fraca é a corrupção e que não há riscos para a saúde do consumidor. Todas as informações que estão ali citadas, elas realmente são preocupantes do ponto de vista de corrupção, né, da organização criminosa que foi detectada, né, desarticulada por ação da Polícia Federal, mas do ponto de vista sanitário nós estamos muito tranquilos que as questões sanitárias apontadas ali dentro não trazem risco para a população nem para a exportação. Depois, embaixadores e representantes de 33 países chegaram ao Palácio do Planalto, todos querendo ouvir as primeiras informações oficiais do governo brasileiro. Estamos a ouvir e não a tomar decisões neste momento. Logo no começo do discurso, o presidente Michel Temer falou sobre a forma como a operação foi divulgada. Achamos importante e fundamental que tivéssemos esta reunião para que, desde já, o governo brasileiro pudesse apresentar esclarecimentos, porque penso que a maneira como se deu a notícia relativa à carne brasileira em geral pode, até talvez legitimamente, ter criado uma preocupação muito grande, especialmente nos países que importam a nossa carne, como nos consumidores brasileiros. Depois ele anunciou as medidas que vão ser adotadas. Um processo de auditoria que será feito inicialmente por 30 funcionários do Ministério da Agricultura nos frigoríficos que estão sendo investigados. As fábricas vão ser submetidas a um regime especial de fiscalização. Nós tomamos várias deliberações no dia de hoje. A primeira delas é que decidiu-se acelerar o processo de auditoria nos estabelecimentos citados na investigação da Polícia Federal, que são, na verdade, 21 unidades no total. 3 dessas unidades foram suspensas e todas as 21 serão imediatamente colocadas sob o regime especial de fiscalização a ser conduzida por força-tarefa específica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para reforçar os argumentos de que o sistema de inspeção federal é seguro, Temer disse que o problema foi pontual. Eu estou mencionando números e os senhores logo vão perceber a razão desta citação dos números para verificar que é um mínimo em relação ao grande número de plantas frigoríficas que temos no nosso país. Portanto, também é importante sublinhar que de 11 mil funcionários do Ministério da Agricultura, apenas 33 estão sendo investigados. E vejam bem quantas unidades nós temos. Nós temos 4.837 unidades sujeitas à inspeção federal. Delas, tomo a liberdade de repetir, apenas 21 supostamente envolvidas em eventuais irregularidades, porque tudo isso depende de uma apuração, de uma investigação que já está sendo levada a efeito. O presidente afirmou ainda que foi o sistema de inspeção rigoroso que permitiu ao país se tornar um dos maiores exportadores de carnes do mundo. O Ministério da Agricultura tem rigoroso serviço de inspeção de todos os produtos de origem animal. Esse padrão de excelência
é que, ao longo do tempo, abriu as portas de mais de 150 países. Outro dado apresentado na reunião com os embaixadores foi que no ano passado o Brasil fez 853 mil remessas ao exterior de produtos de origem animal e apenas 184 delas foram consideradas fora das regras pelos importadores. Na maioria dos casos, os problemas não eram de qualidade, mas nos rótulos e no preenchimento de certificados. Depois das reuniões, o ministro da Agricultura disse que o assunto vai ser tratado com total transparência e que o governo tem que ser duro nas medidas e agir rapidamente. A transparência é o melhor remédio para essa hora. Não se pode fazer absolutamente nada sem ser transparente e comunicar ao mercado tudo o que vem acontecendo e fazer as alterações que tem. Ninguém quer passar a mão na cabeça de quem fez coisa errada. Vamos aproveitar com toda certeza esse momento de mandar mensagens para os consumidores internos brasileiros de que não há problema nenhum no consumo de produtos de origem animal fiscalizados pelo Ministério da Agricultura. O ministro também comentou a forma como a Polícia Federal divulgou a operação e disse que é falsa a citação de que havia papelão na carne. Eu não posso ter controle sobre o que as pessoas, como as pessoas se expressam. Por exemplo, nessa questão do papelão, está claro no áudio, no que está lá colocado, de que estão se falando de embalagens e não falando de misturar papelão na carne. Isso é uma coisa, uma idiotice, um negócio, uma insanidade, para dizer a verdade, porque as empresas brasileiras, elas investiram alguns milhões e milhões e milhões de dólares nos seus mercados, conquistar mercados, mais de 10 anos para você consolidar um mercado, e aí você pega uma empresa que é exportadora e vai dizer, vai misturar papelão na carne? Pelo amor de Deus, não dá para aceitar esse tipo de situação. Blairo Maggi contou que numa das reuniões, com a presença do diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, ele perguntou por que o Ministério da Agricultura não foi chamado para dar as explicações técnicas à equipe da PF e esclarecer o que o ministro considerou erros de interpretação. Nós respeitamos as investigações, não há problema nenhum. Nós questionamos hoje o diretor-geral da Polícia Federal, que estava conosco nas reuniões, porque da não presença do Ministério da Agricultura nas investigações. Porque nós não estávamos presentes, por exemplo, para responder que cabeça de porco pode ser utilizado na formulação de embutidos. Por que nós não estávamos presentes para saber que ácido ascórbico é vitamina D, C e pode ser utilizado nos processos? Então, o nosso comandante da Polícia Federal foi claro e disse o seguinte, olha, nós não comunicamos o Ministério porque a investigação era sobre pessoas do Ministério. Começou como uma investigação de servidores do Ministério. Portanto, comunicar o Ministério da Agricultura de uma investigação sobre elementos do Ministério colocaria em risco a operação. Eu acho que está correta a explicação. Passado essa fase, o que ficou combinado hoje é o seguinte, o Ministério da Agricultura e a Polícia Federal, de hoje em diante, atuarão juntos. Na saída, alguns embaixadores disseram que ficaram satisfeitos com as explicações. Nós sabemos que, como as exportações de carne é de altíssima importância para a economia brasileira, podemos ter certeza que o governo agora está fazendo todo o possível para se esclareçam esses crimes, que pode dizer, e para tomar as medidas necessárias para diminuir os riscos no futuro. O governo se comprometeu a rastrear os produtos que eventualmente tenham sido exportados nos últimos 60 dias pelos frigoríficos que estão sendo investigados e informar aos países. Disse também que a partir de hoje vai mandar as informações técnicas exigidas pela União Europeia e pela China. No fim de tudo, o presidente Temer convidou todos os representantes dos países para encerrar o dia nesta churrascaria num bairro nobre de Brasília.